Ampliar o acesso de famílias de baixa renda à casa própria. E apoiar estados e municípios que enfrentam situações de desastres naturais. São algumas áreas de atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sobre isso, nós conversamos agora ao vivo com o ministro da pasta, Daniel Ferreira. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Obrigado pela oportunidade novamente. Ministro, vamos começar falando sobre a habitação, que é uma das frentes de atuação do Ministério. Quais as medidas tomadas para ampliar o acesso das famílias à casa própria? Bom, na medida que a gente tem escassez de recursos no Orçamento Geral da União, né? E eu falo escassez porque a gente tinha 180 mil unidades habitacionais paralisadas e contratos que têm laço no Orçamento Geral da União, a gente focalizou esse orçamento para terminar essas obras. Então a gente conseguiu retomar as obras de 130 mil unidades dessas e ainda faltam 50 mil. Então todo o orçamento que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem alocado na lei orçamentária está direcionado para isso. Então, dada essa situação, o que a gente fez? A gente pegou os financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e tentou focalizar o subsídio. A gente tentou aumentar o subsídio e melhorar a condição de acesso a crédito das famílias que mais precisam, né? Que são aquelas do Grupo 1 que tem renda mensal de até R$ 2.400. Agora, ministro, de quanto que é esse investimento aí para a entrega de moradias populares? Desde 2019 até a presente data, Nazi, a gente investiu 164 bilhões de reais para entregar 1.300.000 moradias, então um benefício de quase 5 milhões de brasileiros. E, ministro, com a ampliação dos limites de renda do Programa de Habitação Popular, qual é a expectativa do governo no alcance dessas famílias? Esse acréscimo de renda, né, a gente tem 3 grupos de renda mensal para financiamento. O grupo 1, que são famílias que têm renda de até R$ 2.400. O grupo 2, que era de até R$ 4.000 e passou hoje para R$ 4.400. E o grupo 3, que era de R$ 4.400 até R$ 8.000. Tem subsídio às famílias de 0 a R$ 4.400 a partir de hoje. Então são essas as famílias. Acima disso não tem subsídio. Esse acréscimo de renda ele foi acompanhado de uma redução nas taxas de juros para esses grupos, para as famílias que têm renda no grupo 2. Porque o grupo 1 já tinha tido uma redução, a gente reduziu agora no grupo 2. E a expectativa é que mais de 110 mil famílias usufruam desse benefício da redução da taxa de juros. Isso dá mais capacidade de pagamento e faz com que pessoas que não estavam conseguindo acessar o crédito passem a acessar. Ministro, quais são os valores ou aí os percentuais desses subsídios? Bom, o subsídio ele é de até R$ 47.500. Então, a gente adotou várias medidas sucessivas de acréscimo de subsídio. Então, desde 2019, o subsídio ele já aumentou em até 200% em relação ao valor inicial do programa de habitação. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui para dar um exemplo. Uma família que tem renda de R$ 1.800 e mora em Macapá, ela pode comprar um imóvel de até R$ 209 mil. Só que ela não vai financiar 209, ela vai financiar 209 mil menos 47.500, que é o subsídio que ela vai receber. Então isso, em alguns casos, chega a zerar a necessidade de poupança daquela família para acessar o crédito, que a gente sabe que hoje o valor mínimo regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, com tabela Price, que é o que está sendo adotado, é de 20% de entrada. Agora, ministro, como é que estão os juros do programa? E existe diferença de faixa de renda e para regiões onde o imóvel está localizado? Sim. Os juros eles estão o menor valor dos juros é 4,25% ao ano. Nas regiões norte e nordeste. Nas demais regiões, a menor taxa de juros é de 4,5%. Então, isso hoje não foi alterado. O que foi alterado foi as taxas de juros das famílias que têm mais de R$ 2.400 de renda, que caíram em até 1,16% ao ano. Certo. Ministro, o senhor pode dizer para a gente quais são os requisitos e como uma pessoa interessada em comprar um imóvel por meio do programa pode saber se tem empreendimento em construção na cidade dela? Bom, para acessar o programa são 2 tipos de família, né? Tem aquela família que pode comprometer uma parte maior da sua renda e pode pagar no financiamento habitacional, e tem aquela família que pode comprometer um valor muito pequeno. Então, aquela família que não pode comprometer um valor pequeno ou quase nada, ela vai ter que procurar os municípios, fazer o cadastro na prefeitura, para ela receber uma dessas unidades habitacionais, dessas que estão ainda em andamento, que eu citei no começo da entrevista. E basta ela procurar o município e fazer esse cadastro, e ela vai pagar em 10 anos uma parcela de R$ 80 a R$ 270 reais. Isso é muito relevante, porque você pensa num brasileiro que tem renda, um brasileiro que tem a carteira assinada, uma família que é uma empregada doméstica que tem R$ 1.400 de renda. Ela tem R$ 1.400 de renda, mas certamente ela paga 400, 500. Eu converso com as pessoas andando pelo Brasil, tem gente pagando R$ 700 de aluguel.
Então, quando ela recebe aquela unidade habitacional e passa a pagar 80, na prática, a gente está dobrando a renda. Dobrando não, mas a gente está dando R$700 a mais de renda para ela. Que ela vai poder gastar de uma outra forma no orçamento familiar dela. Então, esse é um grupo. O outro grupo é aquela família que pode acessar o crédito, que tem uma capacidade de pagamento. Então, ela vai escolher o imóvel dela dentro do valor máximo do programa, que hoje é de R$264 mil, a depender da localidade do país, e vai procurar a Caixa Econômica Federal para fazer o financiamento com subsídio e recursos do FGTS. E, ministro, o Ministério estuda novas opções para combater o déficit habitacional no país? Sim, o programa ele tem uma legislação que permite o enfrentamento de várias necessidades habitacionais, né? Não só a necessidade de estoque, que é aquela que você enfrenta com esses financiamentos ou com a produção habitacional em larga escala. Então, por exemplo, para combater o ônus excessivo com o aluguel, que é uma parcela significativa do déficit, a gente tem 2 projetos pilotos de locação social em estruturação, com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do Ministério da Economia, um para a cidade de Recife e um para a cidade de Campo Grande, que são iniciativas pioneiras. Aí o governo federal não tinha até então realizado esse tipo de operação. Certo, ministro. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora das chuvas. A região Nordeste tem sofrido aí com chuvas intensas desde o fim do ano passado. E uma das formas de a Defesa Civil Nacional apoiar esses estados é por meio do reconhecimento de situação de emergência. O que é que isso significa e quantos municípios já tiveram aí esse reconhecimento? Bom, no caso de Alagoas, né, que é o caso mais emblemático que está acontecendo agora, a gente tem mais de 30 municípios atingidos pelas chuvas, né? Acho que é importante dizer que a gente vivenciou a maior seca dos últimos 91 anos e agora a gente tem chuvas com alto período de retorno. O que é alto período de retorno? São chuvas que historicamente não acontecem. Elas demoram muito para acontecer novamente. Isso significa alto período de retorno. Então, mais de 30 municípios atingidos em Alagoas, 17 com reconhecimento federal. E os outros pleiteando o reconhecimento federal para que a gente possa liberar recursos. E o que significa esse reconhecimento federal, ministro? O reconhecimento federal da situação de emergência ou de calamidade vamos dizer assim, é o selo que a União dá para dizer que o município pode acessar o nosso orçamento para fazer enfrentamento daquela situação e tentar minimizar o sofrimento da população. Somente com o reconhecimento que isso é possível. E o que o município atingido precisa fazer para contar com essa ajuda financeira? Depois do reconhecimento, são 3 fases, né? Primeiro, ele edita o decreto, né, de emergência ou de calamidade. Em seguida, ele entra no sistema com esse decreto e pede o reconhecimento federal. A gente, em até 24 horas, a gente publica. O processo de reconhecimento é muito simples. Então, do momento que ele pede até o momento que é publicado no Diário Oficial, demora em média 24 horas. E aí ele vai entrar nesse mesmo sistema e vai fazer a solicitação de recurso com apoio da nossa equipe. A gente tem tanto equipes, quando acontece o desastre, a gente desloca equipes fisicamente para lá e a equipe ajuda os municípios no preenchimento desses formulários do sistema e também tem salas virtuais para ajudá-los nisso. Ministro, quais são as principais dificuldades aí que os municípios encontram para solicitar esses recursos federais? A Defesa Civil oferece apoio para isso? Sim, eu estava até conversando com o pessoal, uma vez me perguntaram se eu tivesse uma injeção para resolver um problema atinente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, qual seria esse problema? Seria esse problema, a capacidade institucional do município. O Brasil é um país que tem 5.500 municípios e nem todos têm capacidade técnica. Só os médios, maiores. Campinas não é a realidade do Brasil. São José dos Campos não é a realidade do Brasil. Então, a realidade do Brasil é São Félix do Xingu, é Brejinho, no interior do Rio Grande do Norte. Essa é a realidade do nosso país. Então, muitas vezes as prefeituras não têm capacidade de fazer uma licitação, de fazer sequer uma solicitação dessa. E no momento que acontece o desastre, todo mundo fica numa situação mais difícil ainda para parar, para sentar de forma racional e colocar. Então, a gente disponibiliza apoio sim. Então, tem uma sala virtual que funciona todos os dias da semana, das 8 às 18, e tem o grupo de apoio a desastres, que é uma equipe multidisciplinar que a gente desloca para as localidades onde acontecem os desastres mais graves, como é o caso de Alagoas agora, e eles auxiliam e capacitam os municípios para fazer esse preenchimento. O senhor falou sobre Alagoas, a Defesa Civil também passou recursos para a Bahia e região Nordeste como um todo, né, que começou a ser afetada em novembro do ano passado. Tem valores, ministro? Sim, para o país todo, né, porque teve estiagem no Rio Grande do Sul, teve cheias no Norte. Então, para o país todo, a gente já repassou 340 milhões de reais. Para a região Nordeste, 152 milhões de reais. Então, isso é oriundo de 2 medidas provisórias editadas pelo governo que totalizam R$1 bilhão. Então, quer dizer, hoje eu ainda tenho 1 bilhão menos 343. Eu tenho a diferença para repassar. É um recurso que é maior do que o que a gente tem historicamente todo ano, em função da gravidade desses desastres, e pela nossa experiência, ele é suficiente para atender a todas as demandas dos municípios atingidos. Certo, ministro, e como é que se chega ao valor que o município
tem que receber de recursos? Então, tem dois tipos de solicitação de recursos, né? Aqueles recursos que são para resposta ao desastre. O que é resposta? Resposta é socorro e assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. Então, socorro e assistência humanitária são kits de higiene, colchões, cestas básicas, água, combustível, alimentação para equipe de resgate, combustível para equipe de resgate, às vezes aluguel de embarcações. Então, esses são quantificados com base na população atingida. Basicamente, o município informa quantos desabrigados, quantos desalojados, a gente faz a quantificação, é uma análise muito simples, repassa o recurso, ele vai direto para a conta do município e ele com cartão faz as compras necessárias. No caso de restabelecimento, é o restabelecimento de serviços essenciais. Então, são a interrupção do fornecimento de energia, de luz, né, de água, a interrupção de vias públicas, então serviço de limpeza urbana. Então, a gente faz isso com base no formulário que ele preenche e principalmente em relatórios fotográficos, né? Porque a gente não tem como olhar em loco todas aquelas situações. E aí tem os recursos para reconstrução. O recurso para reconstrução é um pouco mais burocrático, mas ele também não é um recurso que precisa sair naquele primeiro momento. Então, assim, reconstrução é toda a infraestrutura pública que foi destruída por aquele desastre e casas também. Então, famílias que se enquadram na renda do programa habitacional, que são famílias de baixa renda, e perderam a sua casa pelo desastre, a gente reconstrói a casa dela e a gente paga a reconstrução de pequenas pontes, de pequenas barragens, desde que sejam públicas, e limpeza urbana, desobstrução de vias, por exemplo. Isso é feito com base em formulário, relatório fotográfico e orçamento. Então, a gente tenta fazer análises paramétricas no Ministério para também fazer essas liberações, porque são pequenas obras, rápido. E no caso de casas, muitas vezes a gente tem que ir em loco ver, porque às vezes são unidades pulverizadas e os nossos técnicos têm que confirmar se elas realmente foram destruídas pelo desastre. E há um acompanhamento de como esse dinheiro está sendo usado depois, quando o recurso é liberado? Sim, a liberação dele é menos burocrática do que uma transferência normal de recurso, mas tem prestação de contas obrigatória. Então, o município tem que prestar contas para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para poder continuar acessando os recursos. Certo. Ministro, antecipação ou prorrogação de recursos assistenciais para os atingidos, aí, como o benefício de prestação continuada e o seguro-desemprego, isso também passa pelo MDR? Como é que é feita essa ponte, essa negociação? Isso é uma ação do Ministério da Cidadania, né, que ele sempre é acionado nesses momentos e o ministro Ronaldo Bento, ele esteve em Alagoas com a gente, ele já anunciou que seria possível a antecipação do BPC, né? Então você antecipa e depois paga parcelado ao longo dos anos. E além deles, o Ministério da Saúde também é sempre acionado nesses momentos, né, para prestar assistência e também verificar a situação das unidades básicas que geralmente são também atingidas pelas chuvas. E, ministro, a gente ainda tem previsão de chuva ao longo desse mês de julho. Qual a orientação para os moradores que estejam em locais vulneráveis e até para os gestores, né, dos estados? Acho que esse é o recado mais importante. Quando a gente fala em defesa civil, né, a gente pensa sempre primeiro na catástrofe, no desastre. E a diferença entre um desastre e uma tragédia é a população adotar a medida de autoproteção. Isso é o mais importante, porque é a diferença entre a gente ter alagamentos e a gente ter mortes. Então, tem que ficar alerta aos boletins e aos avisos que as autoridades locais, principalmente as defesas civis estaduais e municipais, dão. E por meio de SMS, tem uma ferramenta muito simples de utilizar. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão do país pode mandar um SMS para 40199, colocar o seu CEP e ele vai receber de forma regionalizada, de forma local, as medidas de autoproteção que ele tem que avaliar. Olha, a tua casa está sob risco, saia daí. Evacue, não saia, fique em casa. Então ele vai receber o aviso pertinente àquela região que ele está para evitar maiores transtornos. Há outras ferramentas, ministro, de alerta, pela internet, por exemplo? Há outras. O Google Alertas emite, TV por assinatura, a gente faz emissão de alertas por TV por assinatura e pelo Telegram também. E falando em alerta, o Ministério do Desenvolvimento Regional fechou recentemente uma parceria com o WhatsApp, não é isso, ministro? Para informar a população sobre os riscos de desastres por meio desse aplicativo. Quando é que esse serviço vai começar a funcionar e quanto é que isso vai contribuir para o trabalho da Defesa Civil? Bom, esse acordo, a previsão é que o sistema passe a funcionar daqui a 60 dias, já não é mais 60, né, no dia da celebração do acordo, então faz umas 2 semanas. E isso coloca a Defesa Civil Nacional em outro patamar a nível mundial. Nenhuma Defesa Civil mundial tem um acordo desse nível. E o número é muito legal. Assim, dos 165 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, representam 96% dos usuários das redes sociais.
Então a gente vai ter um alcance quase da integralidade da população com essa medida. Certo, nós conversamos ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, Nazi, Gabriela, estou sempre à disposição, sempre que precisarem. Obrigada, ministro.